para esse jardim que todo mundo com certeza gostaria de ter em casa. Tão lindas suas plantas. Paula Brito, bem-vinda. Obrigada, Rita. Vamos falar um pouquinho sobre plantas para dentro de casa? Vamos Para sim. interior, né? As pessoas sempre perguntam o que tem que fazer para poder ter a planta dentro de casa. De um jeito muito simples para que as pessoas possam, não errem mais. Planta dentro de casa precisa de duas coisas importantes. Luz, luminosidade, então ela tem que ser bem posicionada. Então só a luz do teto, a luz normal, elétrica, não vale? Não vale, ela precisa, na verdade, da claridade do sol, até para poder fazer a fotossíntese. Ela não necessariamente precisa da luz batendo, do sol batendo na folha, até porque tem algumas plantas que não podem, né? Elas queimam, né? A gente fala são plantas de sombra. Plantas de sombra é aquela que não curte o sol batendo na folha. Não adianta. Mas gosta de luz. Ela precisa luminosidade, da luz. né? A claridade do dia para ela é fundamental. Por isso que essas plantas que estão dentro de casa têm essa característica. São plantas de sombra, mas que precisam da luz. E aí o lugar certinho para a gente posicionar dentro de casa é sempre de frente de uma janela. E assim, de frente da janela, não é na lateral da janela. Porque você imagina, né? Vem a claridade do sol, entra pela janela, ela bate de frente, ela não consegue entrar na lateral. Então, muitas plantas, elas acabam ficando tristinhas dentro de casa, porque essa luz não chega diretamente nelas dentro de casa. Então, por isso que é importante. Essa precisaria que a luz chegasse nela? Direto. A gente uma fala parte assim, do dia, não o dia todo. Isso, não uma... essa daqui é uma planta que todo mundo gosta, que é a jiboia, não é? Essa planta aqui é uma planta muito gostosa de ter em casa, porque ela é fácil de cultivar, ela é bonita, ela cresce, a gente pode estar podando ela. O que a gente faz com as ramas dela? Porque a gente vai dando volta, e ela continua crescendo. Você sabe que eu falo para todo mundo assim que a jiboia é um presente muito gostoso para a gente dar para os amigos, né? Porque ela cresce. Eu vou até fazer aqui para vocês. Posso vir aqui na frente só para vocês verem? Olha só, ela cresce e a gente pega a plantinha aqui, ó, muito simples. Cresceu a jiboia. A gente tem as folhinhas saindo na lateral aqui. A gente pega uma tesourinha, sem medo de ser feliz, a gente corta, ó, bem embaixo. Isso aqui é uma mudinha. Ah, você tá brincando. Isso aqui já virou uma muda. E essa muda eu posso entregar para alguém colocar na água. Entrego a mudinha desse jeito, falo, olha, pode pôr na água que ela vai enraizar em poucos dias. Ela solta várias raízes aqui e aí pode plantar na terra se quiser, num vasinho, ou até deixar na água, né? Ou plantar diretamente na água. Então a jiboia é uma planta que plantar diretamente na água? Oh, perdão. Plantar diretamente na terra. Falei, será que eu ouvi errado? Não, plantar diretamente na terra. A jiboia, ela é uma planta gostosa de a gente presentear porque ela é durável. É difícil matar uma jiboia. É resistente. É difícil errar, né? É difícil matar uma jiboia. Difícil, né? A minha tá lá resistente. Faz muitos anos. Então, quem fala assim pra mim às vezes, não tenho dedo verde. Eu falo, não existe isso. Mas tudo bem, não tenho dedo verde. Fala, então eu vou te dar uma jiboia. Aí você vai ver que você consegue cultivar uma plantinha dentro de casa. Então, a jiboia é uma planta muito interessante. E a luminosidade que a gente estava falando antes é tanto a jiboia quanto essa daqui que é o asplênio. Essa daqui é da família das samambaias. A gente gosta tanto de samambaias. O asplênio. Esse aqui que é um filodendro também muito, muito bonito. Uma planta que está muito na moda, esse tipo de filodendro. Todas essas plantas gostam de ficar dentro de casa, mas que a luz da claridade que vem do sol bata de forma indireta, não chegue até a folhinha da planta. Nenhuma destas? Nenhuma dessas, senão vai queimar. Tá, então ela pode ficar perto de uma janela onde a luz passe, né, o sol passe, na verdade, mas a luz chegue até ela sem chegar ao sol. Exatamente. Entendi. Então, se o sol bater na folhinha, vai queimar a planta. E se a gente deixar, às vezes, um pouquinho que eu deixo no sol, tem gente que fala assim para mim, Paula, eu tirei as minhas plantas de dentro de casa para tomar um solzinho lá fora no jardim. Quando eu fui ver, estava tudo queimado. As minhas. Ah, então... Não eu sou uma. Isso, e acontece mesmo, porque plantas que não gostam de sol, não gostam de sol. Direto na folha, né? Direto na folha elas não gostam, mas elas precisam da luz para fazer fotossíntese.
para respirar, precisam da luz. Então esse é um cuidado, esse é um cuidado importante quando a gente vai cultivar plantas dentro de casa. Posicionar o vasinho, de preferência, de frente de uma janela, né? O outro cuidado que a gente tem que ter é a rega. Muitas pessoas erram na mão na rega da plantinha que está dentro de casa. E aí eu até trouxe para vocês, para ficar facinho da gente, deixa eu até pegar um vasinho, acho que eu vou pegar esse aqui, ó, que é bem facinho. Eu não plantei nem nada, eu trouxe direto no cachepô, no vasinho. Toda planta, é fundamental que o vaso esteja com furinhos embaixo. Tá? Todas, né? Tem que ter um furinho. Caso a pessoa vá adaptar algum pote, ela tem que fazer os furinhos. Tem que fazer o furinho, tem que fazer. Por quê? Quando vocês forem regar, principalmente plantas dentro de casa, se eu jogar de água aqui, boa parte tem que sair. Não pode ficar. Se ficar essa água embaixo aqui, a raiz da planta vai apodrecer em pouco tempo. Porque o ambiente interno já é um pouco mais escuro, então é fácil de proliferar o fungo na raiz da planta. Por isso que a gente tem que estar muito atento quando vai fazer a rega dos nossos vasinhos de planta. Presta atenção o quanto de água que está saindo por fora do vasinho e a gente tira os excessos. Sobre os excessos dessa água, eu estou trazendo 2 dicas bem legais aqui para vocês, para não errar a mão na planta de interior. Eu tenho essa jiboia que eu coloquei aqui, e eu também não plantei de propósito, que eu queria que vocês vissem isso. Essa jiboia está no vasinho, olha, está plantadinha no vasinho, está até com as raízes saindo, olha que graça, né? Porque ela quer crescer. Então, quando eu jogo água, a água escorre. Só que eu tenho um vasinho que é um cachepô, porque ela não está plantada. Então a água vai ficar parada aí. Vai ficar parada aqui dentro, mas tem um segredinho que a gente faz para plantas dentro de casa, para a gente não ter aquele trabalho toda hora, todo momento. E nada mais é do que colocar no fundo do vasinho jornal. Então a gente pega jornal ou a outra opção, sabe aquela embalagenzinha de isopor que vem no mercado? A gente pode picar o isopor e colocar no fundinho do vaso. Eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar, como eu fiz aqui, olha. Será que vai conseguir mostrar? Vendo que lá dentro tem jornal, ó. E tá bem úmido. Isso, porque eu reguei agora aqui, a hora que nós chegamos, eu joguei um pouquinho de água. Esse jornal está absorvendo a água que passou pelo vaso. Então significa que a planta vai ficar aqui. Lembra que eu falei que a raizinha dela também tá aqui, ó? A planta vai ficar aqui dentro, bonitinha. Essa raiz vai absorver aquela água que tá no jornal e eu não preciso ficar regando o tempo todo a minha plantinha. Algumas pessoas costumam colocar, quando é um caso de um cachepô assim, colocar pedrinhas no fundo. Também. Mas se por acaso colocar pedrinhas para fazer esse dreno, coloca o papel. Porque a raiz precisa de... Não precisa ficar mergulhada na água, mas precisa só do jornal úmido, pelo menos. Exatamente, exatamente. A gente coloca a pedrinha, às vezes tem... se eu colocar a pedrinha, o vaso fica sambando, né? Fica dançando. Não tem problema, a gente tenta achar um ajustezinho ali. Mas a questão do jornal embaixo ajuda porque a água não fica parada, né? A gente tem tanto medo de entrar, de ir lá. Então o jornal absorve essa água e a raiz da planta vai lá e ela vai sugando essa água na medida que ela precisa. Então essa é uma dica muito simples que eu acho que vale muito a pena aí para a gente que tem planta dentro de casa, né? Por falar em planta dentro de casa, a Juliana Ju, lá de Rolândia, no Paraná, perguntou para você o seguinte: quais plantas pode-se ter no quarto e quais faz mal ter no quarto? Tá. Então, isso é uma pergunta muito frequente. Na verdade, não tem planta que faça mal a gente ter no quarto. A gente pode ter qualquer planta no quarto. Para não falar que não é ideal, é um cacto, né? Porque tem espinhos e pode nos machucar e precisa de sol. Mas plantas que podem ficar dentro de casa, não tem problema. Pode ir para o quarto, pode ir para o banheiro, pode ir para a sala. Ela só precisa ter luz, né? Ter esse espaço da luminosidade para ela ficar. Uma opção muito legal de planta para quarto e que ajuda também a purificar o ar do quarto, porque ela tem essa característica, é uma planta antiga, que a gente chama ela de Comigo Ninguém Pode. Já ouviu falar? Já, Comigo Ninguém Pode. Isso, a Comigo Ninguém Ela purifica o ar? Purifica o ar, tem estudos já falando sobre essa condição dessa planta. Ela é uma planta que vive nas nossas matas, a Mata Atlântica, escondidinha lá, sempre no escurinho, então ela vai super bem em quarto, sem nenhum problema. Único detalhe,
essa planta, como a maioria das plantas aqui que a gente tem, não gostam de ar-condicionado. Então, quem tem o hábito de dormir no quarto com ar-condicionado ligado, aí tem uma dica para tentar fazer a planta aguentar um pouquinho mais, que é usar o borrifador. Até eu gosto muito de usar o borrifador e dar essa dica que sempre que tem ar-condicionado, a gente pega o borrifador e joga água nas folhas antes de ligar o ar-condicionado. E depois que desligou o ar, a gente faz isso também. Porque é uma forma da gente hidratar a folha. O ar-condicionado ela não suga a queima. umidade, né? Isso. E a planta de interior, ela precisa dessa umidade. Então pode ser qualquer planta. Tem um detalhe, dizem que a Comigo Ninguém Pode, para quem tem pet, tem que tomar cuidado. Sim. Porque se eles comerem, mastigarem, pode dar uma dor de barriga ou fazer algum outro mal. Não só Criança Comigo Ninguém também, né? Isso, não só Comigo Ninguém Pode. A gente tem algumas plantas que têm um teor de toxicidade um pouquinho maior, né? Para pets e para crianças pequenas, viu, Ita, que é importante também. A Comigo Ninguém Pode, o próprio nome dela está falando isso. Ela tem, sim, de fato, um risco com animais de estimação se mastigar a folhinha, porque tem uma seiva e essa seiva pode queimar o trato digestivo e também causar irritação na pele. Então, a orientação é, tem um animalzinho em casa, quer ter uma Comigo Ninguém Pode? Coloque em cima de uma peça, né? Lugar mais alto. Isso, evita deixar essas plantas no chão, numa parte onde o animal pode... Gato já não tem jeito, né? Porque o gatinho sobe mesmo, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas olha, não é só a Comigo Ninguém Pode, você sabia que a jiboia também? Ah, não? A jiboia, essa planta também tem um teorzinho de toxicidade que a gente tem que tomar cuidado com os animais. E a gente usa bastante e gosta, né? Por isso que é importante saber qual a planta que eu estou pondo dentro de casa para escolher o melhor lugar e aí a gente não ter nenhum problema com os nossos animais. A Bernadette Yamada de... Ai, não lembro se é Paulínia ou Arthur Nogueira. Acho que é Paulínia, né, Bernadette? Ela colocou assim, adoro cultivar plantas, folhagens, explicações preciosas. Ah, que delícia! A gente ama, eu também gosto. Eu muito. gosto. Em casa tem muita planta, eu gosto. E eu não tenho terra. Tudo meu é em vaso, inclusive a minha pitangueira, jabuticabeira, a minha temoia, tudo em vaso. Por quê? Como eu não tenho terra, eu não vou deixar de ter as minhas plantinhas em casa, além das folhagens, das flores, das orquídeas, tudo, só porque tudo pavimentado? Não, de jeito nenhum, eu vou ter, você também pode ter. Quem mora em apartamento também pode ter, pode ou não pode, Paula? Pode ter e deve ter, porque planta é vida, né? Plantas são seres vivos que a gente traz para perto da gente e a planta sente. A planta percebe o nosso ambiente. Quem tem contato com as suas plantas, eu tenho certeza, quem tem contato com as suas plantas dentro de casa, fala, se eu viajei, quando eu voltei, eu senti que ela ficou tristinha, mesmo que alguém cuidou, né? Ou eu estou chateada, eu vou lá e converso um pouquinho, eu fico bem, depois que eu bato um papo com a planta. Enfim, a planta é vida, né? A planta tem essa energia gostosa também. Eu adoro conversar com as minhas plantas. Pode me chamar de doida, tô nem aí, eu converso mesmo. E nas plantas frutíferas, eu peço licença para retirar a amora, eu peço licença para pegar o limão. E ensinei os meus filhos a fazer isso também e os meus netos. Tem que ter respeito pela natureza. Tem que ter. Né? Não é tem só que ter chegar lá e respeito. arrancar. Exato. E olha, uma outra coisa que eu não queria deixar de falar para vocês aqui é sobre fertilização das plantas dentro de casa. Ah, como que é? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Só que eu tenho 15 segundos. É rápido. Fertilização, eu até trouxe para vocês aqui, gente, o melhor fertilizante para a planta dentro de casa é humus de minhoca, tá? Então, essa é uma dica preciosa. Humus de minhoca para as plantinhas de interior, dentro de casa. Humus de minhoca é o cocôzinho de minhoca, né? Então, ele é orgânico, esse vocês podem estar usando sem nenhum problema. Beleza! Isso é fácil de encontrar nessas lojas de jardinagem. Muito fácil. Paula Brito, nós já divulgamos os seus contatos. Espero que as pessoas possam entrar em contato com você, tirar suas dúvidas. Obrigado aí a Gabi. Deus abençoe sempre. Obrigada, Gabi. Foi a última que deu o recadinho aqui. Paula Brito conosco. E você, obrigada por estar com a gente. Amanhã, quarta-feira, de novo aqui no Mulher.com com coisas interessantes para vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Paula.